Retrospectiva 2024. Oferecimento Ecoelectric, energia solar e bombeamento. Papelaria do Estudante, a marca inesquecível na volta às aulas. CREF 15, cada vez mais comprometido com a educação física e a sociedade piauiense. Piauí Rastreamento, mais tecnologia e segurança para você. Colégio SEI, uma série a cada 6 meses. Fly, tudo o que você precisa em um só lugar. O Piauí sofreu com os incêndios florestais e com as tragédias, como a morte de 2 brigadistas em Uruçuí e 4 pessoas da mesma família em Canto do Buriti. E as comoções dos teresinenses com a morte de mãe e filho vítimas da dengue. Um dos vídeos que viralizaram pelas redes sociais com grande repercussão e chamaram bastante atenção no início do ano foi de uma caminhonete dando ré na Avenida Miguel Rosa, na zona sul de Teresina, e acabou atingindo 2 motocicletas e um carro. E, infelizmente, uma pessoa morreu, um motociclista que acabou ficando embaixo desse veículo. O homem que conduzia esse carro, na verdade, era um mecânico. O veículo estava para manutenção em uma oficina e ele, nesse descontrole, acabou acionando a ré e acabou atravessando a avenida, foi parar do outro lado. Foi um caso que realmente teve muita repercussão na época, inclusive não só pelas cenas que chamaram muita atenção, mas também pelo desfecho, infelizmente, da morte de um motociclista. Lembro que 2024 já começou com a nossa equipe fazendo a cobertura do incêndio que atingiu o Hospital Regional Justino Luiz em Picos. Populares registraram momentos de desespero no hospital ainda durante a madrugada, após o incêndio ter começado na ala B da unidade. Pessoas que recebiam atendimento, profissionais de saúde e acompanhantes se abrigavam na Praça Antenor Neiva, que fica em frente à Casa de Saúde. 41 pacientes tiveram que ser retirados para hospitais das cidades da região. Uma boa notícia que chegou também este ano foi em relação ao remédio contra a Covid distribuído pela rede pública de saúde, pelo SUS. Só que, claro, com algumas restrições. Na verdade, é um medicamento que ele é indicado para pessoas imunossuprimidas, que são aquelas pessoas que têm baixa imunidade, e para pessoas que têm Covid, mas que apresentam sintomas leves. O remédio é eficaz nessa situação e trouxe, claro, grande alívio para a população. O começo do ano foi marcado por muita fé e emoção, sobretudo para os devotos de Santa Teresinha do Menino Jesus, já que as relíquias dela passaram por Teresina, né? E aí emocionou muita gente que foi à catedral. Esse momento é um momento de muita emoção, porque eu recebi uma graça de Santa Teresinha e eu poder estar aqui para agradecer. Já realizei muitas graças e estou aqui para agradecer. Teresina foi incluída no roteiro das 70 cidades pelas quais as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus passou ao longo deste ano. Este ano ele foi muito impactante também pelo número de afogamentos aqui no estado do Piauí. Muitas pessoas perderam a vida, muitos jovens também. Eu me lembro de um caso de 3 adolescentes, um de 15, outros de 16 anos de idade, que estavam tomando banho no Rio Parnaíba, no município de Luzilândia, e acabaram se afogando. 2 desses adolescentes tiveram os corpos encontrados a uma distância de aproximadamente 35 quilômetros de onde eles estavam inicialmente, já no município maranhense de Magalhães de Almeida. E o Corpo de Bombeiros foi dando continuidade em busca da terceira vítima. Só encontrou dias depois e, para surpresa de todo mundo, esse adolescente estava preso a uma draga bem próximo do local de onde esses adolescentes haviam tomado banho. Era um grupo, pelo menos 4, e infelizmente só um acabou sobrevivendo. No primeiro semestre do ano, diversas tragédias foram registradas na região de Picos devido às fortes chuvas que transbordaram rios e riachos e resultaram em afogamentos. Uma das vítimas foi o engenheiro civil Samuel Geovani, de 27 anos, que desapareceu após tentar atravessar a PI 457, que foi tomada pelas águas que transbordaram a barragem do município de Caridade do Piauí. No final de
de abril, chuvas torrenciais acabaram destruindo grandes regiões do estado do Rio Grande do Sul. A catástrofe fez com que grande parte do Brasil se mobilizasse para ajudar aquelas pessoas que estavam sofrendo. Aqui no estado do Piauí não foi diferente. Várias pessoas se mobilizaram numa verdadeira corrente de solidariedade. Várias toneladas de donativos foram arrecadadas e enviadas para o estado através do transporte aéreo. O piauiense demonstrando mais uma vez a solidariedade com aquelas pessoas que mais precisam. Eu lembro que no início do ano também teve uma explosão de casos de dengue e foi um processo que acabou apavorando muita gente porque infelizmente houve mortes. Em Bom Jesus, que foi um dos municípios que se destacaram pelo grande número de casos, uma estudante da Universidade Federal do Piauí morreu e morreu rapidamente. A menina estava dando seminário, por exemplo, na universidade com sintomas leves e no dia seguinte, infelizmente, ela já estava morta. A gente teve outras duas ocorrências também que comoveram bastante o Piauí, que foi de uma criança de apenas 5 anos de idade, filha de uma médica. E essa criança foi internada, poucas horas depois acabou morrendo vítima da dengue. E dias depois, a própria médica Laisa também ia a óbito por causa da dengue. Municípios com menos de 5.000 habitantes registrando uma grande incidência da doença, com mais de 70 casos logo no início dos registros, nos primeiros meses deste ano de 2024. A grande quantidade de casos de dengue, inclusive no início do ano, acabou mudando até o esquema de vacinação. Havia uma previsão para contemplar a capital e outros municípios do Médio Parnaíba e essas doses elas acabaram sendo redistribuídas, divididas com municípios da região mais ao sul do Piauí, exatamente porque era lá que havia um foco maior dos casos de dengue. E em junho desse ano a gente teve mais uma edição, a 22ª do Salão do Livro do Piauí, que movimentou o espaço Rosa dos Ventos na Universidade Federal do Piauí. Esse ano o evento homenageou a professora doutora Maria das Graças Targino e teve uma programação diversificada, bem vasta e que levou uma multidão para a universidade durante toda a semana em que aconteceu. E para comemorar os 172 anos de Teresina, como já é tradição, a TV Cidade Verde realizou mais um especial. São sempre temáticas atuais e aí esse ano a abordagem foi a questão do clima, com o especial Teresina 172 anos, Você no Clima da Cidade Verde, onde foi uma série de reportagens especiais para discutir as mudanças climáticas e também destacar ações para tornar a capital piauiense mais sustentável e resiliente. E o ano de 2024 também foi marcado pela perda do maior comunicador desse país. Na manhã de sábado, dia 17 de agosto, fomos surpreendidos pela notícia da morte do senhor Abravanel, popularmente conhecido como Silvio Santos. Ele que tem uma história belíssima, na trajetória brilhante, morreu aos 93 anos. E aqui no nosso estado, a gente exibiu também uma matéria de um fã mirim, o Pietro, que tem 9 anos e ele já é fã do Silvio Santos, ele coleciona vários apetrechos, ele tem looks, ele se vestiu, inclusive, já se apresentou como Silvio Santos. Pra mim ele não morreu, ele está no nosso coração, na nossa mente, na nossa memória. E em agosto desse ano, a gente teve a volta de Whindersson Nunes, que é a nossa maior referência em todo o Brasil, na área do humor. E ele esteve em Teresina para gravar a segunda parte do espetáculo dele, Efeito Borboleta, que passou por todas as capitais e foi sucesso de público, como não poderia ser diferente. Aqui lotou o Albertão e as imagens são de impressionar. E também lembrando que o Whindersson Nunes se dedicou nesse ano, né, de 2024, a um esporte que ele vem levando, né, a sério, que é o boxe. Ele inclusive chegou a lutar
com o Popó não obteve muito, não foi positivo o retorno, mas ele vem investindo cada vez mais também nesse esporte. E os 130 anos da maior casa cultural do nosso estado, que é o Teatro 4 de Setembro, foram comemorados com uma semana de programação bem diversa, muitas atividades que incluiu aí a apresentação de teatro, dança e muitos espetáculos para marcar, claro, a nossa maior casa cultural do estado. Houve muitos acidentes impactantes e graves no estado do Piauí em 2024, mas um deles, sem dúvida, causou uma surpresa muito grande para todo mundo, porque envolvia uma aeronave. Dentro estava o médico neurologista Jacinto Lei, ele que é piloto. Inclusive, há áudios que foram divulgados dele traçando uma rota para fazer um pouso de emergência, porque verificou que havia um problema na aeronave. Depois as imagens foram trazendo mais detalhes para a gente, né, de uma hélice que acabou se rompendo. A aeronave acabou atingindo um casal que passava pelo mesmo local em uma motocicleta. A mulher acabou sendo internada, passou vários dias no hospital, mas já obteve alta. E aí imagina, uma pessoa passando pela BR-316, o motorista estava numa van e vê aquela aeronave vindo em direção, fica na dúvida, até percebe que de fato está caindo. Ele está com a família dentro do veículo, havia crianças e de fato a aeronave caiu, atingiu essa van, atingiu uma motocicleta também, pilotada por uma mulher, e uma estação de ônibus. O médico sofreu danos, foi internado em Teresina e depois transferido para São Paulo. Ainda hoje, o profissional continua se recuperando por conta deste acidente aéreo. E para coroar os 130 anos do Teatro 4 de Setembro, tivemos a edição especial do Projeto 6 e Meia com Demônios da Garoa. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não morre quando eu não chegar. 2024 também trouxe fenômenos raros para o céu do Piauí. Durante um final de semana, a nossa equipe foi surpreendida com a circulação de vídeos em grupos de mensagem mostrando o rastro de fogo colorido cortando o céu de Picos. Descobrimos, junto ao climatologista Werton Costa, que se tratava de um arco-íris de fogo, ou nuvem iridescente. Se no primeiro semestre houve muitos afogamentos, o segundo semestre foi marcado por incêndios florestais, como sempre ocorrem durante o período do BR-Elbró. Só que este ano veio trazendo tragédias, mortes. A gente teve incêndios de norte a sul do estado, no litoral, aqui na capital, no espaço da Universidade Federal do Piauí. Uma queimada que se prolongou durante vários dias. Agora, sem dúvida, os casos que mais chamaram a atenção ocorreram em Uruçuí e Canto do Buriti, porque foi lá onde pessoas perderam a vida. Em Uruçuí, 2 brigadistas que tentavam debelar as chamas acabaram sendo cercados e, infelizmente, foram consumidos pelo fogo. Eu chamo a atenção também para um fato lamentável que aconteceu no município de Canto do Buriti, no sul do Piauí, onde na comunidade Santa Clara, 4 pessoas da mesma família acabaram morrendo carbonizadas. Esse fato lamentável chamou a atenção de todo o estado, onde 4 pessoas da mesma família acabaram perdendo a vida para o fogo. E nesse caso, me chamou bastante a atenção pelo depoimento do filho desse casal que acabou morrendo, junto também com um outro filho que tinha deficiência e mais a mãe. Eram 3 idosos e mais uma pessoa com deficiência. E um filho desse casal morava a cerca de 400 metros da casa, viu o fogo se aproximando a uma longa distância ainda, mas viu a possibilidade de atingir aquelas casas e foi lá falar com o pai, com a mãe, para sair de lá. E o pai, infelizmente já acostumado com os incêndios florestais que frequentemente ocorrem ano a ano,
desacreditou, achou que não teria tanto risco assim e permaneceu na casa. Infelizmente, quando essas chamas se aproximaram, não houve tempo. Eles ainda saíram de casa, mas acabaram todos sendo mortos, carbonizados por essas chamas. Um adolescente sofreu um grave acidente em uma obra aqui em Picos, quando parte de um muro de concreto desabou por cima dele. O menino foi socorrido com múltiplos ferimentos e levado em estado grave ao hospital regional. Ele precisou amputar a perna e o braço direito. No mês de outubro, um acidente entre duas aeronaves acabou chamando a atenção do aeroporto de Teresina. Elas estavam no pátio quando uma das aeronaves já estava taxiando, momento em que acabou triscando a asa na outra aeronave, o que provocou um susto para os passageiros e também para os tripulantes. Não houve feridos, mas o episódio acabou trazendo transtornos para as pessoas que estavam naquele momento nas duas aeronaves. Uma família inteira morreu em uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete em Jacobina do Piauí. O casal Edmundo de Souza Silva e Jocineide da Costa Silva e a filha do casal, a pequena Isadora Silva, estavam em uma moto quando a caminhonete invadiu a contramão. O casal chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A pequena Isadora foi encaminhada para Teresina, mas morreu 8 dias depois da colisão. A seguir, as notícias da internet. O que viralizou nas redes sociais? Uma onda de solidariedade para ajudar uma família de Barras após a festa de aniversário de uma criança com bolo de areia. A gente volta já já com Retrospectiva 2024.